Fala, profissional, tudo bem com você? Bom, estamos aqui de novo, terceiro episódio do nosso Papo com Cajuína, o podcast da Mútua Piauí, um espaço onde a gente vai estar falando aqui de tecnologia, inovação, batendo um papo legal. E hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo até pessoal. Acho que a gente se conhece há mais de 35 anos e nos aproximamos ainda mais através da engenharia. E tem muita história boa para contar, porque é um exemplo de vida. E você que é estudante de engenharia, você que está pensando em empreender, eh, assista essa entrevista que eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal aqui hoje. Leopoldo Braga de Melo Filho, Boa meu tarde, grande meu amigo. amigo, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. Estamos no Abril Verde, um mês da segurança do trabalho. Então, assim, a gente teve a honra de ter aqui o professor Edilson, foi seu professor também? Com certeza. Com Minha certeza. referência. É. Grande mestre, professor Adilson, também um episódio muito legal. E agora estamos aqui com o Leopoldo, que é o atual presidente da Pieste e empresário à frente da MM Locações, juntamente com o Márcio Matos, né? Também faz Correto. uma parceria muito boa entre vocês. Então, profissional, pegue sua cajuína, se acomode aí e vem com a gente nessa conversa. E vai ter muita coisa boa. Aqui tem que ter cajuína de verdade, viu, Leopoldo? Ótimo. Aqui todo mundo que vem ver está geladinha. Gosta de cajuína? Com certeza. Como bom piauiense, né? Meu amigo, seja bem-vindo, Leopoldo. É um prazer estar aqui com você no nosso Papo com Cajuína. Eu quero começar falando da vida pessoal, das origens. Então, antes de falar da tua carreira, para te conhecer um pouco melhor, conta pra gente como é que foi aí a tua infância, a tua juventude, quem foram as tuas principais referências. Andrei, primeiramente, boa tarde. Agradecer profundamente. Você sabe que eu tenho um imenso respeito por você como profissional e como pessoa, realmente um grande amigo. Eu fico muito feliz de ter sido lembrado, né, por você e pela equipe da Mútua para participar desse podcast. Muitíssimo obrigado. As minhas referências, elas são assim, as melhores possíveis. Então eu tive pais muito participativos. Meu pai tem a família original de Batalha, aqui do Piauí. A minha mãe é de Coreaú, no Ceará, Teu interior do pai Ceará. Leopoldo, né? Meu pai Leopoldo é Filho. Leopoldo Braga de Melo, e eu sou Leopoldo Filho. E a minha mãe Livramento. Eu tenho 3 irmãs, uma infelizmente eu não tenho contato hoje, as outras 2 são minhas grandes referências como pessoa. As 2 infelizmente moram fora. Uma delas é engenheira mecânica, trabalha na Vale, em Itabirito, lá em Minas Bacana. Gerais, e também é engenheira de segurança. E eu tive uma infância muito ativa, né, uma criança que gostava muito de jogar futebol, bastante. Fiz karatê durante muitos anos, então rodei praticamente aí o Brasil todo, até meus 17 anos. É, eu lembro bem disso, eu estudei com o Leopoldo, não no mesmo, na mesma turma, né? Mas no mesmo colégio, a gente Isso. cresceu junto, por isso que a gente se conhece há mais de 35 anos. E realmente era sempre ativo, um grande goleiro, foi goleiro Isso, desde criança, né. desde Acho que criança. o melhor goleiro que eu conheci, É, e um cara bastante ativo, com muita amizade, e era campeão de karatê, né, também. isso. O karatê foi o esporte que eu me encontrei. Então, eu comecei a viajar muito cedo, a ter contato com a arte marcial. Então, isso, a questão de ser um esporte de competição, eu acredito que também me ajudou muito na parte profissional. Fora a parte de caráter, da arte marcial, de hierarquia, respeito. Sim. Então, eu cheguei até a faixa preta, né? Então, isso é muito importante. Ainda treina karatê? Parei, Parou? parei. Depois que eu comecei a correr, eu parei. Ah, agora tá na corrida, Agora eu né. tô A na gente vai corrida. vai chegar lá para falar um Mas pouco assim, tive sobre meus pais muito participativos, né, eu tive a infelicidade de perder meu pai muito cedo, com 17 anos. Então, eh, isso aí deu uma reviravolta, porque eu era muito novo ainda, mas aí graças a teu Deus pai era engenheiro, meu pai era economista. economista? Era economista, mas ele trabalhava com engenharia, né, Ah. ele era sócio de um engenheiro e tinha uma empresa de sinalização de estradas. Ah, que legal. Então ele Tu eh, começou já na engenharia, porque eu acho que eu lembro que tu chegou a cursar outro curso quando foi lá para Unifor, né, você também se isso, formou na Unifor, assim eu como eu? eu eu comecei fazendo informática, meu pai ainda era vivo.
Então foi logo ali do segundo para o terceiro ano. Naquela época a gente ainda conseguia, com a carga horária do segundo ano, ingressar. Sim. E aí eu fiz 2 anos e meio de informática. Então no segundo ano já começou a informática? Eu fiz 2 anos e meio, no segundo Quando ano, terminou o exatamente. segundo ano já Já entrei. E aí o que é que acontece? que Eu foi que te até levou para fui Fortaleza? É esse ponto que eu tô pronto, querendo chegar. depois que meu pai morreu, eu fiquei ainda 1 ano, 1 ano e meio cursando informática, só que aquilo foi perdendo força. Eu sempre tive o sonho de fazer engenharia, Hum, só que eu não queria engenharia civil. E hum. na época em Teresina só tinha Isso, civil isso. e elétrica. Isso. Eu não tinha mecânica, não tinha produção, não tinha nenhuma das outras, né, engenharias. E aí acabou que eu tive então eu já trabalhava, então eu larguei tudo. Larguei emprego, pedi o apoio da minha mãe, a confiança dela Na também, época trabalhava, se mantinha e teve que dar um passo um atrás para passo poder sair, atrás para para depois dar dar vários na 3 frente. aí ou 4 para frente. Mas aí minha mãe foi realmente, assim, uma pessoa que me apoiou em Uma todos os guerreira. sentidos, uma guerreira, né, e graças a Deus, então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa da infância e da juventude, com a participação muito ativa dos meus pais, da minha família, das minhas irmãs, dos meus amigos, e isso com certeza me fez engrandecer como pessoa. É, você é um profissional que se destacou, na engenharia, mas desde da universidade. Agora, eh, fora o trabalho, o que que você gosta de fazer aí no seu tempo livre? Tem algum hobby, alguma paixão além da engenharia? Aí você estava tocando nesse ponto aí, largou o karatê, o que é? Hoje eu tenho, em relação ao esporte, eu adotei a corrida como esporte. Então, comecei, usando a corrida como ferramenta para perca de peso, e aí Sim, eu cheguei a perder 50 quilos, né, sem não que isso seja uma vantagem, mas sem é, cirurgia, sim, né, que, a sim, cirurgia é um outro método, né, que sim, também é sim. é válido, mas, eu fiz sem cirurgia, então isso E numa época que ainda não tinha essas medicações mais recentes não, também, né, que também não tinha, foi auxiliam muito bastante. É, na na raça. raça, É. e muito treino, né, Acompanhamento com médico também, acompanhamento claro. médico, doutor Carlos Portela que me Carlos acompanhou Portela. do começo, então é outro grande amigo que eu tenho, mas um profissional que me ajudou bastante. E minha outra, assim, minha maior paixão é minha família. Então hoje eu tenho 2 filhos, tenho um filho menor de 2 anos e uma filha com 7, vai fazer 8 agora esse mês. E aí meu tempo hoje é dedicação aí exclusiva a eles. Esse período aí que foi para Fortaleza, me lembro bem, né, que eu lembro quando eu comecei a estagiar, era uma das pessoas que eu ia conversar era com o Leopoldo, né. E o Leopoldo não estagiava ainda. E aí ele começou a me perguntar: "Mas como é que é o estágio, André?" Ele já sentia essa vontade, eu acho que talvez por essa, vontade que você tinha também de contribuir, né, com sua mãe e tal. E eu lembro que então logo eu disse: "Cara, é a melhor coisa do mundo, a gente tá se dando super bem", eu tentei encorajar ao máximo e logo o Leopoldo disse: "Cara, vai para as entrevistas que eu tenho certeza que você vai se dar bem". E não deu outra, né, na primeira entrevista logo, você foi aprovado, mas eu me lembro que você estagiou em locais, assim, que eu sempre achei demais, né. Eu tive estágios bons também, mas a indústria naval cearense, a Correto. maior grupo industrial do mundo, que você passou muito tempo lá também, que foi a ArcelorMittal, esse período de estágio, como é que tu considera o período de estágio para a formação do engenheiro? Andrei, eu tive assim, eu sempre fui, na verdade eu recebi um incentivo muito grande da minha mãe em relação ao trabalho. Ela sempre deixou bem claro que a vontade é que eu começasse a trabalhar o quanto antes. Esquecendo o lado financeiro, realmente pela experiência do profissional. E assim eu fiz, né. Eu acredito que todas as pessoas que eu conheci em Fortaleza, o primeiro que começou a trabalhar foi você. Se eu não me engano, a primeira, não sei se foi na Armitec de cara ou se foi no numa indústria de plástico antes, eu não Isso, foi a lembro. Plassan, foi. Plassan. Foi a Plassan. E Até tem uma aí história engraçada da Armitec, mas eu quero que tu termine aí pra aí eu comecei a trilhar o meu caminho, e aí eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar no grupo Arcelor. E aí sim, aí eu fiquei naquela época você só podia fazer 2 anos de estágio, porque a carteira era assinada, né, uma multinacional. assim
E aí, nesses 2 anos, eu encerrei e depois eu fui para a indústria naval. Certo. Então A indústria estagiou 2 naval anos, fui para a indústria naval. A indústria naval eu fiquei currículo mais ou muito bom de menos quem estava na ArcelorMittal, não teve dificuldade exatamente. para se colocar no mercado lá. Fiquei mais, acho que 1 ano na Inácio, na indústria naval do Ceará. E aí, na Inácio, eu, obviamente, fui procurando outras oportunidades. E aí eu encontrei meu segundo pilar como empresa em Fortaleza, foi a Marcosa. É. Autorizada Caterpillar, né, linha amarela, então uma empresa sólida, uma empresa humana, uma empresa com foco em pessoas e processos, onde as coisas giravam de uma forma e chegavam a me impressionar. Então eu comecei a ver que uma empresa tinha ginástica laboral, que uma empresa comemorava as datas, que a empresa, investia realmente na capacitação do E isso contribuiu certamente para a tua formação como gestor hoje também na não tua tenha própria empresa. dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então a Marcosa eu fiquei até a minha formatura. É, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: estágio, você tem que sugar tudo, você tá lá para aprender. A Com bolsa certeza, é o que me disseram. Claro que é interessante que se pague a bolsa, mas um bom estágio, mesmo que a bolsa seja eh, mínima, com certeza. ele já vale a pena desde que você esteja aprendendo. Então ele dizia assim, ó, sugue o máximo que você puder no seu estágio. No momento que você perceber que está sendo repetitivo, que você não tem mais o que aprender ali, saia e vá para o próximo, né? Enquanto aquilo ali tiver te dando. E assim eu pensava, né? Eu lembro que quando eu tive na Plastisan também foi um grande aprendizado, porque era uma média empresa, ela não era nem pequena empresa e nem era grande empresa, mas ela prestava serviço para todas as indústrias ali na região do Parque Industrial ali de Caucaia, né? Sim. E tem uma história engraçada, viu, Lauro? E o Leopoldo, eu fui falar com ele, porque eu estava pensando, né, em mudar de estágio, né? Isso aí. Então eu comecei a olhar toda a oportunidade de estágio que apareceu. Eu gostava muito de onde eu trabalhava, era muito bem quisto, já tinha sido promovido algumas vezes dentro do período de estágio. Na verdade, eles quiseram me contratar e, por conta do tempo, né, da engenharia, eu não podia aceitar ser contratado, porque deixar de ter tempo para os estudos, né? Mas aí eu encontrei a oportunidade perfeita. Um mural lá da Unifor, eu vinha caminhando. Aí tudo que tinha naquela oportunidade de estar, dizia, ó, gerenciamento de projeto, habilidade com segunda língua, habilidade com as pessoas e tal. E aí tudo que dizia lá, né, com Excel, com Word. Poxa, isso aqui foi feito para mim aí. Estagie dentro da Unifor. Eu disse, caramba, é onde é meu. Agora pronto. E não tinha o nome da empresa, né? Aí eu peguei aquele papel ali e saí caminhando, aí o Leopoldo, eu lembro que morava num apartamento já ali próximo da Unifor, eu disse: "Vou passar ali no apartamento dos meninos". Aí disse: "Leopoldo", aí eu já cheguei dizendo que eu ia, não tinha feito nem a entrevista. Disse: "Leopoldo, vou trabalhar na Unifor agora". Ele disse: "Como assim?" Eu disse: "Rapaz, encontrei esse papel aqui, essa vaga é pra mim, cara, ó. Tan, 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 tan". Aí ele olhou assim, ele disse: "André, eu sei onde é essa vaga aqui. Agora deixa eu te dizer, aqui é no Núcleo de Pesquisas Tecnológicas da Unifor, é na Armitec Tecnologia em Robótica. Cara, os melhores alunos, estudantes de engenharia da Unifor, só estão os melhores lá nessa. Aí eu disse, pois aí é que é pra mim mesmo. Moço, mas eu baixei a bola assim, eu saí caminhando, eu falei, não, pô, eu vou lá pra casa. Eu fui pra casa pensando, eu disse, poxa, rapaz, achei que eu ia sair lá de Calcaia e estagiar dentro da Unifor, agora o negócio lá é pesado. Rapaz, e no final das contas eu fui para essa entrevista, acabei sendo contratado Foi. e Venceu, venci, cresceu muito lá. e realmente eram grandes alunos que estavam ali, É realmente a verdade. vaga ela meio que estava ali construída para o meu tipo O de pessoa, perfil, o perfil, mas eu lembro como se fosse hoje o meu sentimento quando saí, rapaz, aqui o Leopoldo disse que é só. Mas assim, serve para a gente nunca duvidar da Com gente mesmo e tal. certeza. E é engraçado porque quando a gente tem um amigo, a palavra do seu amigo ele lhe encoraja e você tem como encorajar ainda mais, porque na hora que ele falou que era os melhores, eu disse: "Pois agora que é para mim mesmo". Ele disse: "É mesmo, André, vai lá". E foi assim. E então assim, o amigo tem que estar encorajando o outro Verdade. e é para isso que a gente está aqui nessa vida. Eu acho que isso aí faz todo sentido. Leopoldo, nessa tua experiência da faculdade, tem alguma outra história marcante nesse período? Na universidade tem várias, né. A universidade, a gente que na época que a gente chegou em Fortaleza, Andrei, ali por volta de 2004,
2002, né? Acho que você chegou um pouco antes do que eu, deve ter Aham. chegado ali em Por aí, né? 2002. A gente ainda pegou a Fortaleza, uma cidade mais tranquila do que é em relação a hoje, né? Então era mais. Então, assim, Fortaleza, ela proporciona, eh, ela lhe deixa em várias situações que para uma pessoa que saiu de casa e está sem os pais, você não tem outra forma, você tem que evoluir como pessoa, porque é uma cidade que ela tem também muita oportunidade, mas ela precisa que você esteja preparado, né. Tanto é que minha intenção nunca foi voltar para Teresina. Acontece que o mundo vai guiando a gente, Isso. e a gente tem que entender. E aí eu acabei voltando, mas eu, por exemplo, eu peguei nessa época do estágio, eu peguei carona em caminhão de melancia para chegar no Depois que tu se trabalho, formou, tu por voltou exemplo. direto pra Teresina? Não, Não, tu ainda não, ficou fiquei trabalhando lá, na né? Arcelor, fiquei lá, 4 anos como gerente industrial, E como foi esse 3 anos e meio. retorno pra Teresina? Que Foi foi que te trouxe depois pra que cá? eu saí da Arcelor, eu comecei a trabalhar numa locadora de equipamentos Ah, em Fortaleza, sim. né. E aí depois acabei sendo transferido para Teresina, né, e aí encerrei o meu ciclo, e aí depois resolvi abrir a MM, né. E resolveu empreender também, aproveitando É, todas as experiências que você as teve. experiências, mas a princípio a MM não era uma locadora, né, ela era uma empresa Como de foi que de surgiu a engenharia. MM Locações? A MM surgiu do o que que acontece, quando as pessoas reclamam muito, Andrei, do mercado, as pessoas costumam colocar a culpa de algum fracasso, ou de alguma coisa que não deu certo, nas costas dos outros. Então, eu vou dizer, a maratona, depois que eu virei maratonista, eu comecei a entender que eu só posso gastar o meu tempo com o que eu controlo. Não adianta você se preparar durante 4 meses para uma competição, no dia a umidade vai estar alta. Ela vai estar alta para todo mundo, você não tem como discutir com Deus. Por que que essa umidade está alta? Por que que É. essa temperatura está 10 graus acima? Não adianta. Eu sou apaixonado também por corrida, voltei agora, sou maratonista também, corri uma maratona, Exatamente. corri o Rio de Janeiro em 2021, tu estava lá, né, inclusive, E estava lá. correu a meia, não foi naquele ano? Porque Foi, foi. a minha diferença aqui com o Leopoldo é que o Leopoldo é quase um profissional, viu. Não, Eu já fui, hoje eu o tô. E ele aí, Andrei, por exemplo, corre bem, você corre bem. eu não vou chegar, se a minha empresa está passando por uma dificuldade, a pessoa vai e coloca culpa. Vou dar um exemplo aqui, né, sem a culpa é do fulano, a culpa é do governo. Eu posso fazer É, alguma coisa? é, Eu, pessoa é, física, tratar do que a gente consigo conta mudar isso. o cenário de alguma forma? Pessoal, vamos gastar o tempo com o que a gente consegue resolver. Então a gente tem o quê de ferramenta, né. Então a MM surgiu assim, a MM ela surgiu, eu fui atrás de emprego, Certo. quando eu saí, procurando emprego, só que imagina isso há ma quin do 12, 13 anos atrás, era muito Isso. complicado. E ainda mais aqui em Engenharia Teresina. mecânica, né, Isso. e aí eu disse: "Não, não dá, não dá, eu vou começar a prestar serviço de engenharia, voltado para a segurança do trabalho", só que eu não era engenheiro de segurança do trabalho Tu já trabalhava ainda. com o Márcio nesse tempo? Já, aí o que é que acontece, o Márcio sempre foi, eu sempre digo que o meu complemento com o Márcio, ele é, assim, de uma forma que não sei nem como dizer. Eu tenho algumas facilidades, algumas habilidades, e ele tem É um outras, ideal de sociedade é com esse, é quando certeza, é se a soma. complementam, são É, 2 pessoas se iguais. você somar e respeitar o próximo, você tem meio Isso, caminho andado aí para tudo dar certo. Então perfeito. o Márcio é um cara muito inteligente, muito técnico, e é um cara que entende muito de projeto. E na época você tinha teve aquele boom de fiscalização do Ministério do Trabalho aqui no Teresina, e a gente tinha poucos profissionais. Quando a gente ia para equipamentos como andaime suspenso, Sim, elevador, que é de obrigatoriedade do engenheiro mecânico, e aí a gente tem, principalmente sim, hoje aí o CREA, né, sim, atuando, sim. junto com o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público, todos os órgãos fiscalizadores, mas atuando de uma forma para proteger realmente O tanto o profissional usuário, como os envolvidos, os né, na obra. envolvidos como um todo, aí eu tive aquele boom. E aí o que foi que eu fiz? Eu chamei o Márcio. Por quê? Porque ele tinha essa habilidade.
A minha habilidade era outra. Era achar a obra, era conversar, era negociar, comercial. E aí a gente foi e uniu isso. Certo. E aí, a partir daí, surgiu a MM, só que era MM Engenharia Mecânica, Sim. né. E a gente abriu numa sala era uma sala alugada dentro de uma gráfica. Perfeito. Então, era uma suíte, Começou um pequeno, quartinho, um banheiro. mas eu percebi um crescimento muito rápido. Vocês conseguiram aproveitar bem o dó porque, assim, queira ou não queira, apesar da sua habilidade comercial, você é um grande engenheiro mecânico, assim como o Márcio, tem essas habilidades para projeto, que não é todo mundo que sai da Não é, faculdade realmente não é. gostando de projetar, ele gosta. Eu lembro que ele sempre gostava Sempre também da gostou. Unifor, né, o Márcio. Também. E, assim, o que foi que deu a virada? Tem uma história interessante de um contrato que você fechou, Isso. que foi uma virada de chave, né. Foi, aquilo Que foi fundamental. como Eu foi? tive a oportunidade, inclusive, de, há pouco tempo atrás, falar isso para o dono da construtora. Tive com ele, fechando um novo contrato, vamos dizer assim, e ele não sabe. Conta Mas a MM, ela existe, por quê? Até então, o que é que acontece? O setor de locação, ele é um setor que demanda um investimento alto, sim, certo? Eu não tinha sim. tinha nada, na verdade, assim, a gente pegava o que recebia era Era do só dia a do dia, estava mês girando, ali, é. era. Eu era recém-casado, não tinha filho, então Hã. minha despesa era muito menor também. Estava alugando o quê nesse tempo? Nada ainda, Estava só prestando só serviço, prestando serviço. como E engenheiro aí, mecânico como engenheiro e mecânico, projeto. projeto. E aí cheguei na obra do Shopping Rio Puti, na época que eles iam começar a fazer a fachada, Certo. Já depois depois do acidente lá. Uhum. exatamente. E aí, eh, eu não marquei com ninguém, cheguei na portaria, segurança Na tora, como se diz. total. E aí eu disse: "Ó, é porque eu tenho uma reunião marcada com o gerente da obra". Aí ele pegou e falou assim: "Quem é? O Luciano?". Aí eu digo: "Pronto, o nome dele eu já sei, né, é o que na minha cabeça". O O Luciano. Márcio do meu lado, Hã. calado. Aí eu digo: "É o Luciano", eu digo: "Pronto, então pois pode entrar, você vai até a recepção ali". Aí parei o carro, desci, cheguei na recepcionista e falei: "Eu queria falar com o Luciano". Era a única informação que eu tinha. Aí ela olhou e falou assim: "Você marcou?". Aí eu digo: "Não". Aí ela foi e ligou, e aí ele respondeu: "É sobre o quê?". "Não, é sobre prestação de serviço, engenharia". E acabou que, obviamente, ele não me recebeu, mas uma estagiária me recebeu. Pra você entender, Andrei, que em alguns momentos, eu tenho isso muito hoje dentro da empresa. Independe do cargo. Você precisa dar a real importância, independente de quem você esteja. Eu sempre digo lá dentro da MM, mudando só um pouquinho aqui, que no momento do ciclo da locação, no momento da entrega do equipamento, se o meu motorista não tratar o mestre de obras ou o almoxarife bem, não adianta nada eu ter um comercial forte, É. uma manutenção Pode ser o preparada, melhor amigo do eu dono ter da as melhores construtora. peças, eu posso ter a melhor imagem no mercado. Naquele momento, o motorista joga a empresa toda para o ralo. Então, naquele momento, quem é a pessoa mais importante é o motorista. Então, nesse momento, eu fui para essa reunião com a estagiária como se fosse o Luciano. E lá eu falei tudo que eu tinha para oferecer, e eles não disseram: "Ó, a gente passou por um problema na obra, então hoje a gente está totalmente, eh o nosso aparato de segurança do trabalho ele é total, porque, né, eu tenho todos os profissionais aqui". Hum. Aí eu digo: "Não, tudo bem, então, se eu deixar meu contato, qualquer coisa você me liga". Na hora que eu fui saindo da sala, ela falou assim: "Leopoldo, eu queria saber se você consegue me indicar uma pessoa para montar os andaimes aqui ao redor do shopping". Aí eu digo: "Como assim montar?". "Não, é porque a gente vai terceirizar a montagem". Andrei, ali eu vi, disse: "Cara, é a Tu oportunidade que eu tenho da enxergou? minha vida, é essa, eu não posso perder". Aí eu voltei, aí eu sentei e falei para ela: "Pessoal, não façam isso em casa, né. Você não pode, você tem que sempre honrar e falar a verdade, mas em alguns momentos, então foi meio com uma omissão, né, Aham. mas eu disse para ela que já tinha experiência nisso, Sim. mas eu não tinha nem funcionário".
Sim, mas A você é um empresa engenheiro, você é um profissional habilitado. era uma oportunidade, eu não podia deixar passar. O Mas cavalo passou, eu tinha que montar. mas Leopoldo, ó, esse aí, tu chegou num cerne que é bem interessante, que a maior parte dos engenheiros, ele se forma e ele se sente seguro, muito inseguro de fazer alguns serviços que ele estudou para aquilo e não tem e eu sempre digo: "Cara, não tenha medo". O engenheiro, ele tem que abraçar a causa, porque eu vou lhe dizer, o mestre de obra está abraçando a causa, o pedreiro está Com abraçando a causa, certeza. profissionais de outras modalidades que não têm, conhecimento ou currículo escolar para estar abraçando a causa, estão abraçando a causa e estão executando, e É tem gente isso aí. ficando satisfeita com aquilo ali. Então, você que é engenheiro, que tem habilitação para exercer, pode pegar que você vai dar seu jeito, meu amigo. O mais difícil já passou, o mais difícil foi seu curso. E eu sempre digo, o importante é resolver o problema do cliente. É lógico. Então, por exemplo, eu não faço absolutamente nada com caldeira, Aham. mas eu Sim, recebo muita demanda. O que é sim, que eu faço? Eu passo para o professor Edilson. sim, sim. É É justo, isso. ele entende, ele domina. Claro, claro, claro. Voltando aqui para o assunto. E aí, eu disse para ela, aí ela perguntou: "Quais são as obras que você já fez?" Aí eu digo: "Ó, aqui no Piauí nenhuma", porque ela ia pedir para eu mostrar, né. Mas eu tô terminando um shopping em Recife agora, e daqui a uns 15 dias a minha equipe tá aqui. Eu digo: Hã. "Leopoldo, pois eu vou pedir uma proposta para ti, porque a gente tá com dificuldade de achar essa empresa". Aham. E aí, Andrei, pra gente resumir, eu fechei um contrato que eu não esperava, Aham. eu não esperava. E o shopping naquela Através da estagiária, através da estagiária, que para hoje é você minha ver. cliente. Quantas vezes um profissional não chega no local e quando não consegue conversar com o outro engenheiro ou com o responsável, com o gerente, deixa de conversar com o Com estagiário, né. Então, assim, não certeza, com perder. certeza. Então, assim, eu sempre digo, Andrei, e aí Eu desse chamo con isso de anjo, tá, Leopoldo, né. É a é, humildade, ela acompanha mesmo, mas com aí é que tá, a certeza, sorte acompanha os com competentes, né, como certeza. dizem. E aí desse contrato, vamos dizer assim, eu comecei a comprar meus primeiros equipamentos. Por quê? Porque eu só tinha uma chance. Hã. E como foi que foi essa compra desses equipamentos? Pronto, aí eu O rece contrato era comece grande, era grande, era bom, era interessante. E aí, com principalmente shopping, né. mais de 10 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos isso, e aí eu comecei a comprar equipamento, só que eu cometi um erro. Eu Hã. comprei tudo à vista. E quando acabou o meu dinheiro, eu Hã. vi que aquele dinheiro era bom, mas não dava para nada. Sim, Eu não tinha crédito em lugar nenhum. E não tinha sim, dinheiro mais, sim. né. Então começou uma nova estratégia. Então eu cheguei, por exemplo, tem um grande cliente meu, que é o Norberto da Betacoin, da NPJ, Sim, eu fechei na época o edifício Fiesole, na frente da Pizza Hut, sim. que é o Via Doccia e o Fiesole. Ele fechou a torre do Fiesole comigo e a torre do Via Doccia com o meu concorrente, Ali na Irapuã na Rocha? Irapuã Rocha. E aí, Andrei, eu tinha que fazer uma compra de 23 andaimes suspensos. Eu Hã. não tinha absolutamente nenhum centavo na conta. Eu peguei um avião para Porto Só o Alegre, contrato na mão. só com o papel assinado pelo Norberto. Eu fui para Porto Alegre, eu e o Márcio. Cheguei em Porto Alegre, eu aluguei um carro, fui para Cachoeirinha, que é uma cidade industrial, Sim. pertinho, Fabricante. e cheguei na fábrica do andaime suspenso. Cheguei lá com o papel na mão e disse: "Eu quero conversar com o dono", eu não Do sabia nem mesmo o jeito que nome, tu chegou no dia lá no Rio eu não Poti. sabia o nome do dono. E esse cara me recebeu. Eu cheguei para ele, Resumidamente, ele te recebeu. demorou, eu esperei muito, né, mas ele me recebeu. Ele e a esposa, a Lila, o nome dela, que até faleceu. E aí eu cheguei com esse papel, conversei com ele, eu disse: "Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não saio daqui sem o meu pedido. Eu só tenho esse papel". Aí ele coçava a cabeça, ele: "Dalila, esse rapaz não tem o juízo certo". Eu disse: "Meu amigo, ó, eu não vou sair lá do Piauí para ficar lhe devendo. Você tem que acreditar em mim". E aí, Andrei, eu fiz uma pergunta Eram para ele, 26. 26 equipamentos. Isso aí dá uma ordem de Custava uns 200 pra e ter uma poucos ideia. mil reais, assim, Certo. 250. E aí, o que que acontece? Eu cheguei e aí conversei com ele, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu digo: "Meu amigo, me diga uma coisa, você começou grande?" Aí ele: "Não, eu era torneiro mecânico. E eu fui crescendo, depois eu comprei um torno, botei um amigo para trabalhar, fui e aí criei a indústria". Eu digo: "Nesse período, até você chegar nessa indústria,
Alguém lhe ajudou? Ele falou: "Leopoldo, várias pessoas". Eu disse: "Pois é a hora de você retribuir, meu amigo. Você precisa me ajudar". Pegou o E homem na palavra. ele não acreditava. E esse rapaz fez isso por mim. Ele parcelou aquilo ali Parcelou em só 15 com a vezes, cara e a 15 coragem. vezes. Ele mandou entregar aqui. Para você ter uma Uma ideia, compra de 200.000, ele entregou antecipadamente e foi pagando o o boleto frete ele pagou e jogou dentro do dos primeiro. boletos, de todos. Ele É. dividiu o valor do Assim, frete em 15 parcelas junto com os equipamentos. E eu lhe digo, hoje a MM tem 10 anos. Andame suspenso mecânico, todos eles até hoje, eu só compro da mesma fábrica. parabéns. Eu Não digo, troco. é uma máxima que a gente aprende bem na área de produção, porque muitas vezes você pensa, o engenheiro de produção ele vai só reduzir custo. Não. Fornecedor é parceria. Com certeza. Isso é uma máxima que a gente aprende para entender que nem sempre é custo. E na hora do pega para capar, é que você vai saber quando está tudo muito bem, quando você está pagando em dia, quando você está pagando à vista, quando você está com dinheiro em caixa. Exatamente. E aqui no ambiente hostil que a gente tem para empresariar, é sempre mais difícil. Então, fornecedor é parceria. Então, Andrei, a e é guerra, elas são várias histórias, várias pequenas eu conquistas, eu entendeu? eu vou aproveitar esse momento para falar aqui do nosso parceiro, né, que é o estúdio Piauí Connect, que está aqui com a gente também. Eu sempre faço questão de falar, né. Agradecer também a Mútua, a Direx da Mútua, na pessoa aí do nosso presidente Joel Krieger, o nosso presidente do Confea também, que tem assistido, tem acompanhado os nossos episódios, e dizer que se você precisar de um podcast, quiser, tem todas as etapas da produção, até a sua logomarca, o Estúdio Piauí Connect está aqui para oferecer, parceiro da Mútua Piauí, aqui no nosso Papo com Cajuína. Sim, a gente estava falando da guerra, né? Porque é É, o ambiente hostil, né? são várias. Eu sempre digo, Andrei, que o empresário ele não tem a chance de acordar desmotivado, né? Porque Sim. isso passa. E você precisa entender dentro da empresa que as pessoas fazem a empresa. O mercado de locação é interessante, ele é um mercado de serviço, né? Na Mas verdade, o equipamento faz parte. Sim, para legislação, somente a locação de andaime incide ISS. O é. restante dos equipamentos só Incide incide imposto federal. Então a gente tem essa então ela não esse é benefício. considerado um Nem serviço. certo, Ela só é ou no serviço que eu digo, certo. projeto, É treinamento, quase como um alguma coisa, subproduto, mas e uma o tarefa andaime. de meio, E né, o ela andaime que é uma parcela interessante do faturamento, pelo volume, uhum. né. Mas a gente tem hoje uma gama de equipamentos aí que são muito maiores do que isso, né. Vocês têm como você está dizendo, tudo é um ciclo, né, que gira, porque a locação ela é parceira das construtoras e ao um passo que ela também é parceira dos próprios fornecedores. Então é um Certeza. ciclo que ele deseja estar. Como é que funciona esse mercado de locação de equipamentos? Quais são os principais serviços que vocês oferecem? O que é o carro-chefe da locação hoje? Andrei, a locação, ela sempre vai estar fica parecendo até que eu puxo sardinha para o lado da segurança do trabalho. Mas pode acreditar, o maior diferencial da MM durante esses 10 anos foi acreditar na segurança. Andrei, bom no bom, qualquer um é. Agora, bom no ruim, são poucos. Sim. Então, o que é que acontece? O seu cliente, ele tem alguns, vamos dizer assim, ele tem um calcanhar de Aquiles dele lá. Quando a construtora chega até a sua empresa, primeiro que ele está lidando ali. Primeiro, você tem que encarar que aquilo é uma oportunidade. Eu que tive a empresa sem nenhum funcionário, só eu e meu sócio, tinha um dia que eu pedi a Deus pro meu telefone tocar uma vez. E hoje que o telefone toca, eu posso me dar o luxo de não atender uma ligação pelo simples fato de não querer atender? Claro que não, certo? Então a locação, ela precisa, primeiro, você trabalhar com a verdade. Segundo, você precisa oferecer o que a norma pede, Sim. que a norma exige. Uma vez uma auditora do Ministério do Trabalho aqui, ela me indagou o quê? Leopoldo, por que você aluga uma torre de andaime? Eh, sem ela estar conforme a NR18. Eu digo: "Doutora,
Por que você chega no McDonald's? Desse jeito eu falei pra ela. E pede um hambúrguer sem picles, ele faz diferente. Então a minha obrigação como profissional e como empresário é oferecer o que a norma pede. Mas eu não posso Obrigado. obrigar. Então, às vezes, é uma coisa que é complicado, porque acontece um acidente e tá lá um equipamento com a logo da locadora. Nem sempre a Uhum. locadora é a culpada pelo acidente. Pode Sim, até ser, sim. mas nem sempre é, certo? Então, eu sempre acreditei que você ter essa proximidade do cliente, ela é muito importante. Eu acho que é isso que diferencia a MM Locações no mercado, É um o grande teu modelo. diferencial, um grande diferencial. Hoje a gente tem outros. A gente tem um comercial muito forte. A gente tem uma manutenção hoje. Todos os meus técnicos, para você ter uma ideia, na MM, eles só chegam no topo do cargo de mecânico se ele tiver o curso técnico. Essa foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque você tem mecânico 1, 2 e 3. Você só vira 3 se fizer o curso técnico. O que aconteceu na prática? Eu incentivei todo mundo a estudar. Entrou no estudo, se for particular, a MM paga. E o nível do debate sobe, né? Não, claro, você discute com o E técnico. eles mesmos, né? Claro. Exato, entre eles mesmos, entre a Então, peãozada. entrou por exemplo, no IFP, ganha um notebook. A MM disponibiliza. Os funcionários vão estar assistindo aqui para pode Uhum. comentar no YouTube embaixo se não é verdade. Terminou o curso, o notebook é dele. Tá certo. Se for Bacana, particular, bacana. a Parabéns. gente a gente ajuda. Quem ganha é a empresa. É óbvio. Ah, porque aí o pessoal me pergunta assim: "Leopoldo, mas se ele te largar?" Mas Pessoal, é um ciclo, eu não é consigo. sinal de que eu tenho que melhorar como empresa, né? Eu Talvez. pe uma vez eu perdi um técnico meu para uma indústria, para o Moinho Cearense. É, O cara pagou o dobro. isso. Ele chegou para mim, eu disse: "Meu amigo, infelizmente eu não tenho como conversar com você. Eu só tenho como ficar feliz Eu por ver tive seu crescimento." eu tive um estagiário que ficou comigo muito tempo, porque eu tinha um modelo de negócio que eu pegava muitas obras diferentes, ele gostava, Conheço estava sempre ele. aprendendo, é Tá o no Ceará, D-Way, tá no é. Ceará. E ele trabalha até hoje na empresa de um grande amigo meu, que trabalhou comigo, do Jonas Beck, Sim, sim, né, sim. a De energia solar. isso, trabalha no ramo de energia solar e tá lá até hoje. E eu lembro muito bem que ele prestou alguns serviços aqui para o Jonas, né, o Jonas tinha alguns trabalhos aqui, ele contratava a gente, pedia: "Andrei, manda um engenheiro aqui e tal para fazer um serviço", eu mandava o D-Way. E aí ele começou a me ligar: "Rapaz, eu gostei do D-Way, quero que o D-Way venha", eu disse: "Quanto é que é a proposta para ele?" Ele disse: "Não, isso aqui ele tá ganhando mesmo tanto aqui, ele só vai se for para ganhar melhor do que aqui, aí se não for para ganhar melhor do que aqui não tem condição". E assim ele ficou tentando e quando saiu, saiu com o maior orgulho, Com entendeu. Assim, a certeza. gente a gente sente orgulho quando prepara alguém que Ainda vai para foi o para um mercado de trabalho, amigo, né, um e grande tá amigo, até né. hoje, acho que ele já subiu, várias vezes na carreira lá dentro Ele é da muito bom. Ecoenergia, tá. É, Eu lembrei que muito é bom, empresa bem. gigante. E hoje o Jonas faz parte da AB Solar, né, da diretoria nacional da AB Solar, Associação Brasileira das Empresas aí de Energia Solar. O mercado, a tecnologia e perspectivas para o futuro. Como é que você vê esse futuro no setor da locação, né? A gente está falando muito aí de inteligência artificial, serviços que a máquina está passando, a profissões que as pessoas temem não existir mais. E como tudo na vida, também o mercado de locação ele pode entrar aí. Eu tenho visto muito aumentar a demanda por locação. Hoje a gente aluga carro, né? O Uber, para mim, é quase um sistema de locação, né? Então, como é que você vê isso aí para o futuro? André, o que é que acontece? Da pandemia para cá, a gente teve um reajuste de preço aí que ele foi realmente, assim, exorbitante, né. Principalmente Chegou mais cajuína aqui, viu? pelo pelo insumo, né, pelo aço, pelo então, assim, a locação ela tem o maior limitador hoje é realmente a parte financeira, investimento, tudo muito alto. Então questão de importação também. Hoje, para essa parte de plataforma elevatória, esses equipamentos, a gente sofre muito. Sim. É um ramo que eu comecei, que a gente entrou, a MM entrou há 2 anos atrás. Então, a Vocês estão gente apostando no Porto? com certeza, com certeza. A gente atendeu lá em várias terceirizadas, né, que estão executando uma obra aquela
extremamente complexa. Eu Uhum. tive na obra Sim, com a comitiva do CREA, sim, então a gente foi sim, recebido pelo pessoal, então eu conheci toda a estrutura, toda a história, para a gente entender melhor o sim. que aquilo vai trazer de benefício. Então realmente é um grande passo. A E MM já o está em Parnaíba, né? Já está em Parnaíba, então isso aí foi um diferencial também. Parnaíba, a gente fez É a cidade que mais cresce no Piauí? com certeza. E é uma cidade que tem uma cultura muito boa para a construção civil. Então, óbvio que algumas coisas a gente tem que se adaptar, porque tem eu que estou chegando na terra deles. Então, mas assim, eu tô apaixonadíssimo por Parnaíba. Eu comprei um lote lá, daqui a 10 anos, quem sabe, eu não construa e Não, vá já tem onde não. trabalhar, né. Já Lógico, mas eu já tenho onde trabalhar. tá pertinho do mar, né? Não do Então, eu Eu tô considero o nosso litoral o litoral mais lindo fantástico. do Brasil e a Praia da Pedra do Sal ali em Parnaíba, enfim, o delta do E o Parnaíba. parnaibano, Esse Andrei, ano nós é muito vamos bacana. ter uma reunião da diretoria Mútua Nordeste em Parnaíba. Fiz questão de convidar todos para lá, nós Interessante. estamos montando toda uma logística para que a gente consiga receber aí 27 diretores, que são 9 estados, 3 diretores por estado, né, mais também as assessorias dessas diretorias, para que a gente possa estar discutindo, para que eles possam estar conhecendo também o, o, o nosso estado. E eu acho que é uma etapa importante aí no âmbito do nosso CREA 50 anos, né? O CREA está fazendo Com 50 anos. certeza. Como é que está a tua relação hoje com o CREA? Agora, como presidente, né, da APIEST, eu acho que a gente passou isso aí bem rápido, mas a Associação Piauiense dos Engenheiros de Segurança do Trabalho é realmente um cargo, é uma das entidades de classe vinculadas à Mútua e ao CREA. E aí, como é que você tem passado por esse período aí, juntamente com outros amigos aí da segurança, Leopoldo? Andrei, a Apieste, na verdade, eu encaro ela como um presente, assim, uma oportunidade que eu tive, aí eu tenho que agarrar isso da melhor forma possível. Eu sou muito grato à área da segurança do trabalho, eu sou apaixonadíssimo, assim como você é também, como o Hércules é, nosso presidente do CREA, como o Claudimar é, o Ellison é, o professor Edilson é. Então essas pessoas, eu falei aqui, a cúpula hoje Uhum. que todo mundo está relacionado à segurança do trabalho de alguma forma. Sim, sim. Então E a segurança do trabalho está relacionada com todas as a modalidades de tudo, engenharia. todas, Você todas. vive isso todo dia, porque aluga para mais diversas Exatamente. modalidades, e em tudo você tem que ter a segurança, acho que é Não fundamental, né. tenha dúvida. Então, assim, uma coisa que eu depois que eu me aproximei mais do CREA, eu consegui, primeiro, entender um pouco melhor de como o sistema funciona, Sim, Eu tive no evento em Salvador a semana, a o SOEA, SOEA. a semana oficial Eu de fiquei, eu engenharia digo, agrícola. eu perguntei: "Hércules, como é que um lugar que não está vendendo nada, não está dando nada, consegue reunir essa quantidade de pessoas?" Porque uma coisa é você reunir numa feira, aquilo não é uma feira. É verdade, Aquilo é capacitação você pode pura perguntar mesmo. para o Hércules, eu era o primeiro a chegar e o último a Poxa, sair, porque eu fiquei maravilhado com as teve uma palestras, palestra de inteligência artificial que era o Hércules era o mediador. mediador, tinha mais 2 engenheiros, no caso 2 de cada lado, e ele no meio. Dos 4, fora o Hércules, 3 eram até 30 anos de idade, e um devia ter 65 anos. Eu digo, 65 anos pra ele falar de inteligência artificial, Andrei, esse cara, eu tirei foto com ele. Eu fiquei fã, eu digo, eu nunca vi. Falou o primeiro, exterior, rodando o mundo todo, É. falou o segundo, falou o terceiro, o outro é bem aqui do Pernambuco. O E cara ele deu o com show mesmo. 30 e tantos anos dentro da E Fiat, ele mostrou que engenheiro de chão de fábrica. a inteligência artificial vem remonta de Foi isso que eu, muito que eu tempo. entendi. Então, na verdade, ele vem amadurecendo junto com ela e é um cara extremamente atualizado hoje. Então, aquilo, assim, as palestras, a estrutura. Então, o CREA hoje, eu sou fã do CREA, né? Não só pelo trabalho que vem sido, que tem sido feito, mas você hoje tem facilidades, você resolve tudo pelo WhatsApp,
Você paga uma RT, ela sai em 20 segundos, É verdade. né. Você tem a mútua que apoia a gente no momento ali de alguma você tem ali, né, você tem o Tecnoprev, você tem, assim, são tantas coisas que eu acredito que a grande maioria das pessoas não aproveitam, talvez por não saber. É. Aqui no Piauí muita gente aproveita, mas poderia ter mais mesmo. Poderia ter E assim, mais. e às vezes não é por não saber, às vezes as pessoas não acreditam. Eu acho engraçado que eu passei a fazer agora as palestras da multa de uma tecnologia de psicologia reversa, quase. Certo. Porque antes a gente oferece, porque é tudo gratuito. E assim, você vai oferecer, parece que você está vendendo. A pessoa diz, não, por que esse cara está me oferecendo tudo isso? Tem alguma coisa aí. Então, assim, eu procuro dizer profissional e vale sempre estar alertando o profissional. Gente, todo profissional de engenharia está contribuindo com a mútua. 20% do valor que você paga em cada RT, anotação de responsabilidade técnica, vai direto para a conta da mútua. E é com isso que a gente consegue oferecer todos esses serviços, benefícios. A anuidade da mútua, na verdade, ela é um seguro de vida. Por quê? Porque a mútua, enquanto caixa de assistência, ela entende o seguinte: rapaz, a gente tem que cuidar da vida dos nossos profissionais e das pessoas que estão com ele. Então, assim, muitos engenheiros já deixaram a família na mão por não estar segurado. Então, assim, é uma preocupação da mútua, mas a mútua não. O menor dos orçamentos da mútua vem da Sim. anuidade, ela não depende dessa anuidade. Sim, O que, é que eu sim, estou sim. querendo dizer com isso? É que o profissional, a mútua, ela não está perdendo nada quando o profissional não se associa à mútua, porque o recurso da mútua vem da RT. Já o profissional, ele Tá perde deixando de ganhar. É, muito quando. com certeza, Quem perde é o com profissional. certeza, Não façam parte da mútua. com certeza. O profissional nos acompanha. É, Leopoldo, tem uma rotina intensa de trabalho que eu já vi aqui, conseguiu, né, conciliar aí com uma rotina intensa de treino, né, porque teu É. treino é pesado, tu treina quantas vezes por semana? Ah, Academia 2 e ah, hoje a corrida 4. 4. Já correu quantas maratonas? A gente estava falando aqui de 4. maratona, eu achei interessante a correlação que tu fez, porque, eh, maratona é realmente isso aí, acho que montar uma empresa é uma maratona. Com certeza, Ela tá todo dia ali, a maratona às vezes ela também tem altos e baixos, né. com Tem um certeza, momento, a gente tem que ter muita cabeça. com cer Mas o dia mais fácil de todos é o dia da maratona. Pra quem tá preparado, sim, É, para mas quem tá eu passei por um agora em os Buenos Aires é, porque eu vou querer que que eu tu não conte. tava. Pois é, isso que eu vou querer que tu conte, justamente sobre esse aspecto. O mais difícil é você se preparar para a Com maratona certeza, para o que você estava querendo. E assim, é bom sempre frisar, né, você está treinando forte, não é um treino amador, você queria concluir a maratona num determinado tempo, né, já é algo assim, eh bem, então assim, para o teu objetivo, o que foi que aconteceu nessa maratona especificamente? Andrei, assim, na verdade foram 3 maratonas que eu participei, vamos dizer assim, 2 e meia, né, porque teve uma que eu não completei, que foi a do Rio de Janeiro. Só para não atravessar demais, já que a gente está falando de corrida, Leopoldo, Tá, vamos começar aqui do começo para as pessoas entenderem. Tu tá. começou a correr para emagrecer? Para Minha saúde, por conta minha da minha filha saúde? Objetivo, nasceu, certo. como eu falei anteriormente, perdi meu pai com 17 anos. Quando minha filha nasceu há quase 8 anos atrás, eu me olhei no espelho, eu digo: "Eu tô no mesmo caminho". Teu pai faleceu jovem. 52 anos. Digo: "Eu tô no mesmo caminho". Primeiro ponto, eu era fumante. Sim. Segundo, eu era obeso, né, Pesou quantos quilos? 122, 1,76 m, né. Então, eh, e aí, no dia que ela nasceu, eu larguei o cigarro, no dia. Certo, Exatamente. Então, desse dia pra cá, eu tive o total de 0 recaídas, né. certo. Não me orgulho muito disso. Eu digo: "Minha filha não vai me ver com um cigarro na mão". E aí, nesse Eu também fui fumante, sei bem o que é é, isso. esse Também parei. caminho, Parei em eu 2010. eu comecei aí eu fui ao médico, o doutor Carlos Portela, Hum, atrás de emagrecimento. O doutor Carlos, naquela época, sim. não sei como é que tá hoje, mas tudo dele era baseado no batimento cardíaco. Então ele dizia: "Leopoldo, a sua faixa de queima de gordura é entre tantos batimentos. Você precisa fazer qualquer atividade dentro dessa faixa. Já comprou o 40 reloginho. minutos, 45 minutos,
3 vezes por semana, mas tem que ser dentro dessa faixa. Tudo bem. Aí eu fui e comprei um Relógio pra poder... relógio e comecei a fazer caminhada, porque com 122 quilos, a caminhada aumenta o batimento. É. E aí, só que aquilo, Andrei, foi ficando cada vez mais difícil, porque eu perdi 5 quilos, Pra o manter coração aquela começou, faixa. aí ele já deu uma baixadinha. Então, para ir naquela faixa, eu já tinha que aumentar o ritmo. E assim eu fui esse ciclo, né. E aí, eu lembro que eu cheguei mais ou menos ali com 92 quilos, 93, e eu não conseguia mais ir para lugar nenhum. Não conseguia perder. Aí eu digo: "Não, eu vou dar uma parada na corrida, eu vou voltar pro karatê". E aí eu tive um flashback aí com o karatê, acabei indo para o Campeonato Brasileiro, fui Sim. campeão brasileiro, De novo, já de com novo, já que idade? agora, já com 90 quilos, agora 4 ou No 5 anos Master. atrás, no Master. Aí fui campeão brasileiro e o Master no karatê, ele morre no brasileiro. Você não tem sul-americano, Sim, sim, pan-americano. sim. Eu digo: "E agora?", né. E aí eu digo: "Não, eu vou voltar pra corrida". Só que quando eu voltei Mantendo aqueles 92 quilos. só que quando eu voltei, aí eu mudei a estratégia. Aí eu fui atrás de assessoria, atrás de ajuda. Já foi agora pra treinar Não, mesmo. aí eu Já queria fui não pra manter, não era mais não era pra... pra correr, era pra É, treinar. é. Então já era pra entender, já era e aí aquilo me Considero a corrida pra mim, com sabe, certeza. é um ponto comigo ali, que eu tenho boas ideias, que sabe, que é aquelas coisas assim, que iluminam a gente. E assim, quando eu decidi correr, a maratona, né, eu tive um incentivo muito grande do Daniel, né, do Daniel França, da 086. E porque eu ia correr uma outra corrida, eu não acreditava que eu pudesse fazer, era um sonho já, eu já estava correndo uns 15, 21, né, já tinha corrido a meia, mas não acreditava que eu pudesse correr uma maratona. Era 2021, a gente estava saindo de uma pandemia, né? Eu entrei na corrida já, diferente de você que já estava na corrida, eu entrei na corrida por conta da pandemia. Também estava obeso Sim, e queria manter o peso. Naquele tempo o pessoal dizia assim, bem no grosso, que os gordinhos estavam morrendo mais, né? Que é com o devido respeito, né? As sim, pessoas sim, passaram sim. pela pandemia, mas foi um momento muito tenso. Eu estava com medo, então eu decidi treinar corrida, era o que a gente podia. Eu comecei correndo dentro da sala de casa. Eu não sei se tu lembra, como eu falei contigo, eu corria dentro da sala do apartamento. Depois eu comecei a correr dentro do prédio, né? Eu corria 5 quilômetros, passando a É, quadra, descendo escada e tudo. E aí a pra gente UF, começou a nos encontrar, e eu comecei a ir para a UFP com o pra pessoal, UF, escondido, aqueles encontros à distância, escondido. ninguém... Era um do lado da rua, É, passando do outro lado. isso, isso. Ninguém, É isso ninguém aí. se Não tinha aproximava contato para não não. ter risco, É, exatamente, sem é. contato. E assim a gente foi treinando. Então, quando deu 2021, eu decidi que ia correr o desafio do Delta, que era 25. Ele disse: "Não, rapaz, corre a maratona". "Não, pô, mas maratona eu não tenho condição, não. Tu é doido, uma maratona". "Rapaz, você consegue. Se prepare para fazer. Você vai fazer o treino assim, assim. Vai treinar 3 vezes por semana. Corra 42 quilômetros por semana para correr 42 um dia". E assim eu fiz uma planilha também, eu já tinha assessoria nessa época, e a gente correu. Mais uma pergunta que eu mais falei: que como é, Andrei, a maratona? Eu digo: "Rapaz", eu resumo dessa forma, na maratona, você vê a sua vida inteira passando na Total, sua frente. verdade, Você lembra de verdade. tudo e de todos, qualquer pessoa que passa. Como assim tudo? Todo mundo. Eu acho que não teve ninguém que eu tenha André, mas passado na minha você vida que eu não precisa tenha lembrado. fazer uma nova maratona depois de ser pai, viu? O meu projeto é É agora. Eu diferente, tenho uma viu? promessa agora já E de se você puder vou botar assumir ele na linha de chegada, Vou assumir esse compromisso aqui, porque eu com já a sua comecei a esposa, treinar. Eu fiz uma é, promessa quando minha esposa estava grávida, para que o Andrei Filho viesse com saúde. E que se ele maravilha. viesse, até ele completar 2 anos, né? Quando ele completasse 2 anos, eu ia correr. Então eu tenho até aí o ano que vem para correr outra maratona. Então Estou já está no inscrito em meu. dezembro, se quiser ir para Valência. Valência. Não, não sei. Dezembro, eu acho que talvez esteja perto, mas, É, mas vou estar treinando já. é. Já vou estar treinando. Já estou Mas, olhando o Andrei, calendário. acaba que a maratona, então eu tive, na verdade, não foram 4, foram 3 que eu fiz. 2 vezes Buenos Aires e uma vez o Rio de Janeiro. A primeira, não, 4 então. Fiz Porto Alegre, a primeira 3 horas e 10. É. Fiz a segunda 3 horas e 4. Mas já fez E pé forte, a já entrou primeira foi forte três mesmo. horas e 10, foi 4h30 de Eu ritmo. fiz o Rio de 4h34, que tá muito bom para quem é corredor amador. Corri com 4 93 horas e quilos, 34. 4 horas e É isso 34. aí. Um pace de É isso 6h30. aí. E aí eu fiz a segunda. Quando eu fui para a terceira,
tive um estiramento na minha panturrilha no quilômetro 24. Tava Nossa. bem, só que ela abriu, grau 3, E foi onde? no Rio. No Rio. E aí, quando foi o ano passado, só que aí, essa do ano passado foi uma outra situação. Por quê? Eu já com filho pequeno. Então tu já tava na orla quando abriu, tu já tava lá Não tinha dado a volta. Não, mas já tava lá tava na beira-mar, entra no 21, né? Já devia estar ali na altura de Ipanema. Passou do pessoal, que tem aquele corredor, né, ali é no 18, então 3 quilômetros para frente. Tá no... E aí, nessa maratona do Rio, eu aprendi muito com a lesão. Então, voltei, tratei. E aí, o ciclo de Buenos Aires, agora, em setembro do ano passado, não encaixou nada. Nada. Nem tudo o ciclo. Deu errado. Dentro do ciclo foi tudo errado. Eu não conseguia, meu filho acordava de madrugada, eu faltei treino, eu não conseguia completar, os longos não foram que eu almejei. Só que eu cheguei lá, e tem uma coisa no corredor chamada síndrome do super-homem, né? Ele acha que deu tudo errado no ciclo, mas no dia vai dar certo. E aí eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, isso no sábado, a prova ia ser no domingo. Eu vou sair no pace da minha primeira maratona. 4h30. Não é possível que eu não faça. Não é possível? Sair 4h30, certinho, reloginho. Virei o 10, virei o 20, virei o 30. Na minha cabeça só falta 12. Só falta 12. Quando deu no 35, eu, assim, você como se tivesse um carregador na tomada e você tirasse. Eu desmanchei. Acabou. Então eu comecei a passar mal, senti muita cãibra nessa parte inferior da barriga, muita dor de posterior e quadríceps, frente e trás aqui, panturrilha querendo engessar, querendo travar, dor no ombro, tava assim, eu comecei a andar, coisa que eu não sabia o que era. Sim. Então eu provei o lado negro da maratona. Entendeu? E é engraçado a cabeça do corredor. Eu lembro da minha maratona. Mas eu terminei, tá? Mas terminou, né? Terminei. Não terminou como tu queria, né? Mas terminou. Mas isso é o mais importante. Cruzei a linha. Claro, não, isso é o mais importante. Eu me lembro que no quilômetro 27, que era o Leme, lá no Rio, muita gente tava quebrando. Em especial as pessoas que estavam fazendo o desafio, que corre a meia maratona no dia e corre no outro dia a maratona. E, cara, precisava entrar o médico para tirar, o cara tava quase se arrastando, caindo, quase para ter um problema todo. Cena de terror. E ele não aceita, o atleta não aceita, ele quer continuar, não, eu vou continuar. Só que ali era exatamente nessa 27, 30 quilômetros. Tem hora que não dá mais. Tem hora que não dá mais. Não dá mais. E eu corri fiz amizade com uns amigos lá e a gente foi correndo junto. No meio da prova isso, né? As amizades. No começo logo, a gente fez amizade, eu vi que eles estavam correndo no mesmo ritmo que eu, e aí eu fui me aproximando assim, cara, vocês vão correr nesse ritmo aqui? Não, nunca corri. Eu já corri e tal, a gente fez amizade. As fotos que eu tenho são todas com eles. A maior parte é com eles, né, na verdade. Só que, o que aconteceu? O ano era 2021, a Maratona do Rio acontece ali em junho, julho, ela foi adiada para o final do ano por conta da segunda onda do Covid. Então, eu treinei aqui em Teresina no BR Elbró. Treinei, eu fiz o meu ciclo todo em pleno BR Elbró. Quando chegou na data da maratona, a previsão era de chuva, era em novembro, no Rio. Então eu disse, cara, vai dar para eu completar tranquilo, porque vai estar chuva e tudo. Só que deu no dia da maratona, fez sol. E eu não parei para pensar no lado dos outros. O sol deles lá, para mim, era frio. Mesmo assim, tendo feito sol, para mim estava melhor do que o meu treino aqui. Então, para mim, foi bom. Mas para eles que estavam treinando no frio, o fato de ter feito o sol foi devastador. Então, esses 3 amigos que eu fiz, eles quebraram. Eu cruzei depois com eles num ponto, eles caminhando juntos e tudo, também cruzaram, terminaram caminhando e tudo. Mas, vamos dizer assim, histórias da maratona, né? Eu lembro, eu tive uma crise de cãibra já chegando no finalzinho, e eu achava que não ia aguentar. Mas eu disse, não, aqui eu já fiz, eu consigo. Meu objetivo era completar em 5 horas, porque eu nunca nem sonhava na maratona, então eu disse, não, se eu chegar antes de 5 horas, pro treino que eu tava fazendo, um amigo disse, rapaz, tu vai terminar em 4h30. Mas chegou no finalzinho, eu comecei a sentir cãibra e eu não tinha mais nada, não tinha uma glicosezinha que eu tivesse levando comigo, né, no bolso para poder. E aí rapaz, mas disse, não tem nada não, se a cãibra apertar eu vou caminhar para não ter perigo.
Só que aí quando eu contornei o finalzinho assim lá na região do, acho que era o Pontal ali, né? Leme, Pontal, já para voltar Ali é onde o sol para pega. Marina da Glória. Ali é onde Exatamente. o sol pega. Na hora que fez a volta e tinha um quiosque da Paçoquita. Rapaz, aquilo ali parecia uma miragem para mim. Eu tava com minha perna tremendo, minha batata querendo travar. Açúcar puro, Rapaz, com carboidrato e proteína, tudo que você quer. tudo que você precisava. Parecia que um tanque, quando tá falhando, que recebe combustível, é instantâneo. mesmo, Você vai botando isso na mesmo. boca e o corpo voltando. Aí eu não. Gel que não tinha mais. Aí não tinha mais nada, não tinha gel, não tinha mais nada. Eu tinha levado 4 kitzinhos, eu tinha tomado o último. Quando eu vi, veio essa cãibra, mas, cara, parecia uma miragem. Eu peguei 10, eu botava na boca, parecia um morto de fome, assim, esfomeado. Eu jogava pra dentro da boca. Aí terminei a maratona bem, ainda apostando corrida com. Porque você não sabe nem aquele final é. Você não sabe nem a posição que você tá, mas o final da maratona tem um narrador. Primeiro que faltando 2 quilômetros, ela é descida lá no Rio, né, na Marina da Glória, e o cara vai te emocionando. Dizem que ele é o melhor narrador de maratona do mundo, Mas né? ele é ótimo. E ele diz, só você sabe o que você passou pra estar aqui, rapaz, depois de 40 quilômetros. Ele fala o nome da pessoa. Aí ele pega o nome... Pelo número, ele tem alguma... André, é você exato. que tá chegando. Sua família está lhe esperando. Exatamente, rapaz. Aí aquilo te emociona de um jeito. E aí... Fala assim, quem falou que você não ia conseguir? Mostre pra ele. Exato. Vem, André, eu estou te esperando aqui. Aí pronto, você... E aí você enche de energia de novo quando você vê, você tá correndo com outro cara correndo com você e o pessoal fica tipo assim, você tá... Eu cheguei em 900 e tanto na maratona e o cara que perdeu pra mim no final, ele devia ser o 900 e pouco. E nós dois correndo pra quem ganhava ali naquele final, na reta final. Foi muito engraçado. Hoje eu tenho Mas é uma experiência grandes assim amigos no Brasil todo. Pela maratona. Então hoje a gente viaja, combina todo mundo, fica no mesmo hotel. Então acaba que a viagem é uma experiência, porque todo mundo tá na mesma pegada. É muito interessante. Não, muito interessante. E tem pessoal de Minas que... Muita tecnologia envolvida, muita engenharia envolvida. É como a gente diz, o engenheiro ele faz parte da vida de tudo que acontece no mundo. Qualquer coisa. Você não sai de casa sem a engenharia. O meu técnico, o melhor técnico do Brasil, que é o Heleno Fortes, né? É engenheiro mecânico. Sim, a equipe do Heleno físico também, né? Mas ele é engenheiro mecânico? É engenheiro mecânico. Não sabia. Exerceu, trabalhou, deu aula. A equipe do Heleno Fortes, ela tá na maratona inteira. Você tem corredor desde o cara que tá aí na primeira maratona, como tem os melhores atletas lá na ponta. No Rio tem o pelotão dos 3, né? Que é o tem de mais bonito na maratona do Rio. E Leopoldo, analisando tudo, o momento que você está da sua vida atual, já fechou a fábrica? Tem 2 Provavelmente. filhos? A Liz, o Leopoldo Neto? Eu acho que planejado não virá o terceiro, mas se Deus mandar, a gente... Casado com a Isabela. A Isabela, minha eterna namorada, esposa e companheira, minha melhor amiga. Mas qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até aqui? Andrei, eu acho que você até citou um pouco dele aqui. Eu acho que seria o respeito ao próximo, humildade. É você entender que existe diferença entre as pessoas, mas que do lado de lá também tem uma história, tem um coração, tem uma família que olha pelo próximo. Assim vai tanto para o cliente como para o funcionário. Quando a gente age assim, faz mais sentido, né? É mais leve, Andrei. É mais leve porque é verdadeiro. A trajetória da pessoa como chefe de família, ou como empresário, ou como amigo, ela não pode ser pesada em nenhum dos... Você tem que saber diferenciar muito bem. Óbvio que a empresa ela tem vários problemas. Andrei, o engenheiro, na minha concepção, ele é um cara que ele só serve para resolver problema. E que o problema, quanto menos gente quiser resolver aquele problema, mais valorizado ele fica. A quantidade de pessoas for menor, pegue ele. Seja bom. Entendeu? Agora, entrou em casa, lá não. Lá é a hora de recarregar. É para ser leve. Lá vamos dizer, é onde você chega com o seu carro elétrico e o plugin,
Você recarrega recarrega mesmo. para no outro dia você tá lá pronto de É. novo, motivado, querendo, até porque a gente também precisa da empresa. Eu sempre digo para os colaboradores É da isso que tu MM, sente hoje quando chega em casa, com né? certeza, Então, com essa certeza. recarga, tu tem uma O esposa, uma família ambiente, que te os filhos, é, né, minhas irmãs, minha mãe e meus amigos como um todo. Então, realmente eu estou numa fase muito, graças a grata, Deus, muito muito grata. muito grato a tudo que Deus tem E você merece, meu amigo. Você me pode ter proporcionado. certeza, eu que conheço de E sou um tempo. fã também muito, assim, da minha mãe, né. É, Eu tenho ela como porque justamente, primeiro, por ter perdido meu pai muito cedo, mesmo antes ela sempre foi a pessoa que então nessa época sempre lá foi de um porto seguro, Fortaleza, sempre foi da universidade, foi tudo muito difícil para ela, financeiramente falando também. uhum, Hoje que eu tenho família, que tenho empresa, que tenho meu trabalho, tenho minha estrutura, eu fico pensando como que ela conseguiu. entendi. E aí eu sempre que eu tenho oportunidade, eu menciono, pergunto, agradeço a ela, porque eu nasci prematuro, nasci de 6 meses, então ela foi a pessoa que acreditou. Primeiro de todo mundo, nem o médico acreditava, mas ela acreditou que ia dar certo. E aí eu virei os 40 agora, né, E hoje é e tô indo. maratonista. E tô indo aí e É, tenho ela do meu lado pra então assim, um muito grande grato ei, Leopoldo, à minha família. se você pudesse dar um conselho para o Leopoldo do passado, qual seria? Fazer uma base melhor dos estudos da escola. Isso eu mudaria com toda certeza. Então eu sempre fui muito voltado lá para o esporte, para o do meio Uhum, para o fundo da sala, né. aham. Não, tu E aí nunca foi um aluno ruim, eu me lembro que você passava de ano, não era não mas o que é que acontece, eu senti é justamente esse pensamento, essa né, falta do essa só tem que falta da fazer para base passar, né. na engenharia, É, eu tive que voltar muita coisa. é. Então tem um grande amigo nosso, que é o Adalto, por exemplo, né, Aham, lá de aham, Fortaleza, esse é cearense aham. da Gema, né. Que eu considero o maior estudante de engenharia que eu já Esse é conheci. fenomenal, é um É, grande profissional, o é, Raul é. também. Então são, assim, pessoas que me ajudaram bastante Que nessa se minha um dia trajetória. tiver aqui, me avise que ele vai ser entrevistado aqui no Papo Ah, Cajuína. esses 2 aí É, são tem uma turma boa ali também tem, que merece estar mas, estar aqui mas conosco. assim, era isso. E o restante eu acho que eu faria praticamente aí tudo igual, que eu pelo menos eu encaro que isso que você deseja para o próximo não tem jeito, volta. Pronto. Meu amigo, hoje a gente vai ter um negócio diferente. A gente vai começar com um quadro novo aqui, que a produção preparou, que para conhecer melhor, então a gente vai ter um bate-bola para te conhecer melhor. Então, eh, eu vou falar, tu responde a primeira coisa que te vier na cabeça. Se não fosse engenheiro e empresário, qual profissão você teria? Medicina, Medicina. Um lugar favorito para viajar ou relaxar? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É vascaíno, né? vascaíno, e é uma É, cidade que por si só ela realmente é, ela é maravilhosa. ela é. Só tem que saber andar, né. É verdade. Um momento inesquecível da sua vida. O nascimento da minha filha, da Ali, Liz. sempre marcante. E agora aqui uma brincadeira, vai ser um desafio que a gente vai começar a lançar aqui, a gente não tem intenção nenhuma de dificultar, mas eu vou dizendo aqui os números e tu vai somando aí na cabeça. E vamos ver se o resultado final vai estar correto. A produção já está com o resultado final aí, tá? Eu posso olhar para os números, eu tenho mais Não, facilidade não, 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 mas não. não tem nada, Não, só pode quero não. olhar. Pode não. Vai ser na cabeça mesmo, é de cabeça. Eu tenho mais Aqui. facilidade de acertar olhando. Não, mas pode errar É só uma também. expressão. É só A soma. sua tá mexida? Não é a mesma, tá aqui, tá não, tá não, tá não, é a Eu mesma. posso só olhar, assim, ó, eu mostro para eles, ó, como não tem nada. Tá, Onde é a tá. câmera Mas aqui? não é pra ficar olhando o número, Ó, não. É pra não fazer, é fazer na cabeça. é porque eu preciso de Entendi. alguma eu tenho uma É. tática aqui, Vai, que eu vai. aprendi de Mas aqui criança. tá fácil, aqui tá fácil. Você Vamos vai lá. fazer na cabeça. 128 Certo, mais quanto? mais 256. Eu tenho que olhar. Vai, Pode ir. vai. Menos 37.
Mais 45. 7. Mais 45. 300. Mais 13. 13. Mais 13. Mais 13. 406. Vezes 10. Aí tá Vezes 10. 4.060. Pronto, 4.060. Vai, completa aí, produção. Rapaz, o meu convidado fez mais rápido que eu. Oi! Mas andou perto. Sabe qual foi a 128. diferença? A minha soma deu 406. E o correto era 405. 405. Eu Foi. errei por um. Foi. Só que o problema foi porque tu multiplicou por 10. Aí... Eu... André, tem uma frasezinha no final. E é engraçado, viu, André? Que tu mudou o jogo. É pra você ver como eu não tava. O desafio matemático do Papo Cajuína é: se errar, opa, parece que a calculadora mental bugou. Mas tá tranquilo. Engenheiro também erra. Se acertar. Eu considero que eu acertei aí. Já... Eu considero eu acerto. Eu gostei aqui. Exata, mas não pode. A produção foi legal com meus convidados. Viu? Se errar, opa, parece que a calculadora mental bugou, mas tá tranquilo, engenheiro também erra. O ruim é se eu falasse. Não pode errar na hora da. O ruim é se eu falasse 9.000 e alguma coisa, né? Tá, não, só errou por um, tá certo. E se acertar, aí sim, a matemática na veia. Matemática tá certo. E aqui, meu amigo, para encerrar, Leopoldo. Bom, prazer imenso estar com você aqui, viu, cara? Eu acho que poucas pessoas conseguem sintetizar tão bem o que é empreender como você. Você é um empreendedor raiz num ambiente hostil, que é o ambiente brasileiro, num estado como o Piauí. Eu costumo sempre dizer isso, nós estamos num estado que realmente tem muita dificuldade. Hoje, eu considero que está trilhando um caminho muito bom. A gente está vendo aí uma renovação muito grande em várias áreas da gestão. Com certeza. Não é à toa que a sua empresa está crescendo. A gente não pode nunca reclamar. Se a gente ficar parado para ficar reclamando de que está tudo errado e com os nossos negócios crescendo, alguma coisa pode ser que esteja errado. Não dá para ficar só achando ruim, né? Verdade. Então, assim, eu quero te parabenizar, você, o Márcio, parabenizar pela sua família, pela sua jornada, pela sua dedicação na corrida, na engenharia, em tudo que você faz, e principalmente pelo que você citou aí como fundamental, que é a humildade, tá, meu amigo? Então, eu queria pedir para você agora, para finalizar, uma coisa que eu sempre peço, eu quero que você olhe para essa câmera bem aqui, fale com os profissionais de engenharia, os profissionais de engenharia mecânica, manda um recado para eles aí, o que você acha importante que o profissional receba hoje de você. Pessoal, primeiramente, André, eu quero agradecer a essa oportunidade, né? Para mim é um prazer. Eu sempre digo que falar sobre segurança do trabalho, sobre gestão, sobre experiência de vida, provavelmente seja assim, tá entre as coisas que eu mais gosto de fazer. Aos profissionais, eu sempre digo que a oportunidade, ela se encontra em absolutamente todos os locais. Todos os locais. Eu fui professor de uma disciplina em uma universidade na pós de segurança do trabalho e eu me deparei com um cenário de 2/3 da sala desempregado. Todo mundo lá formado em engenharia. E aquilo não entra na minha cabeça. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou em todas as palestras que eu dou. A empresa que faz a manutenção das esteiras do caixa do Pão de Açúcar, ela vem de Fortaleza. Será se não tem nenhum engenheiro mecânico desempregado que tenha condição de abrir uma empresa e prestar serviço para o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo? Isso eu estou falando, então, a minha filha isso é um exemplo, tem 7 anos. E ela, quando eu estou num supermercado, por exemplo, tratando aqui, já que eu estou falando do Pão de Açúcar, e ela encontra qualquer pessoa com a farda de uma construtora, ela vai lá e, pai, a pessoa com a farda da construtora vai lá entregar seu cartão. Porque ela sabe. Ela já me viu entregando o cartão, eu paro do lado do caminhão, no sinal. Se for o caminhão de uma construtora, eu digo, meu amigo, tome bem que meu cartão, só qualquer coisa que você precisar de locação de equipamentos,
Eu tô às suas ordens, ligue direto para mim. Entrego na mão dele. Então, assim, a oportunidade, a gente cria. A gente tem, assim, eu acho que a engenharia, ela não é só fascinante, como ela é uma área que provavelmente a mais abrangente de todas, mais do que a medicina, inclusive. E é uma área que ela é necessária. O Ninguém mundo faz não nada. gira sem a engenharia. Ninguém faz E nada quem sem faz a engenharia somos nós. A gente precisa sintetizar isso, a gente precisa entender isso e, obviamente, valorizar o nosso trabalho. Certo? Por quê? Porque tudo é trabalhoso e tudo vai ter algum tipo de responsabilidade indo junto. E a responsabilidade, o mercado teresinense, a Teresina é uma cidade provinciana em algumas coisas. Você consegue ter um crescimento muito rápido. Sim. Se você se dedicar, só que a queda também ela é muito rápida. Você tem que ter muito cuidado. Sim, se e a nossa acomodar. área, ela é uma área sedutora. Sim. Porque a maioria dos profissionais, das pessoas que vão lhe procurar, elas querem só a solução. Elas querem o papel e o documento, mas não querem o seu trabalho. Certo. Então você tem que saber diferenciar. E naquele momento que você entrar nesse erro, você está por um fio vamos dizer, de se perder como profissional. E de perpetuar essa condição de desvalorizar a sua profissão. Não é tão legal você chegar com um exemplo aqui do professor Edilson, né? Que teve aqui no podcast passado. Experiente, uma carga de trabalho gigantesca nas costas. Me pergunte o que foi que ele fez que deu errado. Porque é uma vida levada a sério dentro da engenharia. É isso mesmo. Entendeu? Então ele já teve casos dele estar tentando negociar com o cara e levantar e ir embora. Ele não faz, porque ele entendeu que aquilo não é para ele. Se todos os profissionais tivessem esse comportamento, a nossa área seria muito mais valorizada. Então, eu acho que é uma coisa que depende muito mais dos profissionais, porque é uma área, né, obrigatória. Tem que ter a engenharia. Faz alguma coisa sem o engenheiro? Vai. Bela dica. Você, profissional, que escutou aqui o engenheiro Leopoldo Braga de Melo Filho, empresário da MM Locações, esteve aqui conosco. Então, assim, é um exemplo de empreendedor do Piauí e que, enfim, começou em Teresina, está agora em Parnaíba e que eu tenho certeza que, juntamente com o Márcio, vão vir mais, vai vir mais ainda. Pode ter certeza, Leopoldo. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. E assim encerramos o nosso Papo com Cajuína, o podcast da Mútua Piauí. Se você gostou, curta, comente nas nossas redes sociais. Sigam as redes sociais nossas, dos nossos entrevistados. Mande sugestão também de quem você quer ver aqui no nosso Papo com Cajuína. Eu espero que gostem. Muito obrigado.